Eterno Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos diante do Senhor. Que o Senhor, Pai de amor, possa nos trazer a importância, a reverência e o temor que é necessário, Deus, para este ato. Aqui, Senhor Deus, estamos diante da Sua palavra. Estamos diante, Senhor Deus, da adoração que lhe é devida. Nos conduza, porque somos seres falíveis e miseráveis. Necessitamos da Sua graça. Que a Sua graça, Deus, através do Seu Espírito, esteja nos comunicando a forma como devemos lhe render este culto, esta adoração. Precisamos do Senhor. Esteja sondando os nossos corações nesta noite, nos revelando os caminhos tortuosos que temos seguido, para que possamos lhe confessarmos todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E assim, Pai de amor, através de Cristo, sermos perdoados no Senhor. Nos ajude, Pai, que nesse momento o Senhor receba tudo o que iremos fazer, desde os louvores, um momento de gratidão e até mesmo a exposição bíblica aqui da Tua Palavra. Obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 114. Farei a leitura aqui na King James. Diz o seguinte, no Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste? E tu, Jordão, para que voltasses para trás? Vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Verso 7. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em água parada, a pedra em fonte de águas. Amados, estamos aqui diante de um relato breve da libertação do êxodo do nosso Senhor. E como no dia de ceia, o Salmo 113 até o Salmo 118 eram salmos cantados e entoados na Páscoa judaica. Ou seja, o momento ao qual remete à libertação do Egito. Qual é a nossa Páscoa, irmãos? Qual é o momento aonde celebramos juntos a nossa libertação? Perceba que Deus ainda assim age. Ele não vê obstáculos, montes, mares, para libertar aqueles que são seus. Ele continua buscando, deixando as 99 e indo atrás daqueles que são seus. É isso que cantaremos através desse salmo, exaltando a soberania de Deus e o seu poder redentivo, o seu chamado eficaz para com o seu povo. É isso que cantaremos aqui juntos, porque você, irmão, hoje está aqui numa igreja, graças à salvação de Jesus Cristo. É um dia de relembrarmos e celebrarmos a sua morte, porque através desta é que temos perdão para os nossos pecados. Amém? Fique de pé, vamos cantar juntos com base no Salmo 114. Boa noite, irmãos. Louvemos juntos ao nosso Deus. Quando Israel saiu do Egito, de um povo de uma língua estranha, Judá se fez seu santuário, tornou-se seu domínio Israel. O mar viu e se
retirou-se e as águas do Jordão voltaram, saltaram montes e colinas, ficaram quais carneiros a pular. Ó mar, o que tens deixado a fugir, e tua Jordão a voltar. Colinas e montes, por que saltar? Tais como os cordeiros que rebanho estão diante do Deus de Jacó. Pois, ó terra, tem sua presença, os converteu a rocha em águas, e os seixos se tornou manancial. Ó mar, o que tens deixado a fugir, e tua Jordão a voltar. Colinas e montes, por que saltais? Tais como os cordeiros que rebanho estão diante do Deus de Jacó. Pois, ó terra, tem sua presença, os converteu a rocha em águas, e os seixos se tornou manancial. Amém. A próxima canção que cantaremos fala da mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Louvemos ao Senhor. Rude cruz que erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas compreendo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, essa cruz vem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz,
Amém. A próxima canção é Isaías 53. Volvemos juntos ao nosso texto. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitaram dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O brilho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que deu os nossos pecados, foi levado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Deu amor, sua vida derramaste, provando a amada, pra nos dar favor de graça e nos fazer viver. Pode se assentar, meus irmãos. Este é um momento de ofertas voluntárias, de gratidão ao Senhor. Para embasar esse momento, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7 e verso 8. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7 e verso 8.
dizer, nesses dois versos, o caráter da oferta no Novo Testamento. E ele diz o seguinte: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Amados, muitas igrejas gostam de judaizar este momento, tornando as ofertas obrigatórias e ainda assim chamando de dízimo. Sabemos aqui, irmãos, a diferença entre as alianças, os pactos, o que se encerrou em Cristo e o que se inaugurou. E os dízimos, irmãos, se encerraram em Cristo, porém ainda ficam as ofertas voluntárias de coração. Assim como observamos o dia do Senhor no seu aspecto espiritual, o descanso dos santos. O apóstolo Paulo vai dizer: não 10, não 20, não 30%, mas cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade e muito menos, irmãos, por necessidade. Eu preciso dar. Isso é um mandamento. Não por necessidade. E ele explica o porquê. Porque Deus ama um alegre doador. Aqueles que são gratos a Deus por toda a sua provisão, por tudo que Deus tem feito por nós, a nossa saúde, os nossos trabalhos. Devemos ser gratos ao Senhor que nos sustenta. Então, se você veio preparado para esse momento, irmão, você poderá então estar realizando. Gostaria que o nosso irmão Vitor viesse aqui. Ele passará até o seu local e você poderá estar ofertando. Você que nos assiste, porventura queira ofertar, está aqui os nossos dados bancários, favorecido IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, parte segundo, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aqui os nossos dados bancários, para que você que nos assiste possa aí também estar participando com as suas ofertas. Queria pedir que o nosso irmão Gessé estivesse orando ao Senhor, agradecendo a Deus por toda a provisão e todo o cuidado que Ele tem tido com essa casa e com os irmãos que aqui é ofertante. Principalmente com a gratidão que Ele tem colocado em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, te agradeço, Senhor, junto com a tua igreja, nós te agradecemos, Pai, pelo mantimento ao qual o Senhor tem provido a esta igreja, pelos benefícios, Senhor, infinitos, Senhor. Nós te agradecemos por isso, pelo sustento de ti e a tua obra. Pedimos pelos corações, assim como eu, que aqueles que ainda não compreendem, que ainda não entendem isto, mas que possam passar a entender em Cristo, Senhor, esta oferta voluntária, que passem a contribuir para a tua obra. E aqueles, Senhor, que já estão fazendo isso, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abundando graça sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto? Evangelho de João, continuando aqui com o quarto evangelho. Então abra aí em João, capítulo 5. Vamos dar sequência aqui na exposição desse texto. Hoje vou trabalhar do verso 19 ao verso 30. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19 a 30. Primeira leitura, King James, depois passarei aqui para a versão João Ferreira de Almeida. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Porque todas as coisas que Ele faz, o Filho também
da mesma forma o faz. Verso 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe todas as coisas que Ele mesmo faz. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Verso 21. Porque assim como o Pai levanta os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Verso 23. Para que todos os homens honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 24. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Verso 25. Na verdade, eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim Deus deu ao Filho ter vida em si mesmo. Verso 27. E deu-lhe autoridade para também executar o julgamento, porque Ele é o Filho do homem. Verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Verso 30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Até aqui. Vamos orar? Esse momento, você busca ao Senhor para que Ele lhe conceda o entendimento das Escrituras. Que o Espírito Santo nos esteja comunicando a sua verdade. Que nos faça sentido. Que a sua palavra nos santifique. Que a sua palavra nos alimente esta noite. Busque isso no Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, Santo, Santo, Santo. Estamos diante das Escrituras, Senhor, da Tua palavra. E necessitamos neste momento o entendimento para que as nossas vidas, Senhor, sejam conformadas ao Seu Filho Jesus. Cada vez mais sendo edificados juntos como igreja pela Tua palavra. Peço, Senhor, que cada um aqui seja santificado. Que a Sua palavra, Deus, seja mais cortante do que uma espada de dois gumes. Que seja luz para os nossos pés. Que ilumine, Senhor Deus, os nossos caminhos. A Tua palavra tem esse poder para saciar as nossas almas. Que possamos, Senhor Deus, aprender cada vez mais com o Senhor. Que esse pregador não fale da sua vontade. Que ele fale apenas o que a Sua palavra nos comunica. Então, Deus, que eu seja fiel aqui ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos auxilie. Precisamos do Senhor, porque por nós mesmos não conseguimos fazer nada. Nos ajude, nos auxilie, Senhor. É isso que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, João capítulo 5 vai retratar a cura do paralítico do tanque de Betesda, a qual semana passada nós abordamos aqui e analisamos. Um homem há 38 anos
à beira de um tanque, esperando uma possível cura, que ocorria através de um tanque, onde as suas águas eram movimentadas. Vimos que essa cura também foi efetuada no sábado, justamente o dia guardado pelos judeus. E Jesus escolheu justamente este dia, pelos seus propósitos muito sábios. Jesus curou este homem, e através dessa cura, não só apenas física, mas também espiritual, os judeus vêm a seu encontro, lhe questionando, iniciando-se então uma perseguição. Esse foi o início dos problemas com os judeus. Como eu já havia falado com os irmãos, o capítulo 5 em diante vai registrar uma série de perseguições de Jesus. Os judeus com o foco em buscar a vida, em matá-lo. Esse era o objetivo desses homens. Então, amados, estamos aqui, prosseguindo na exposição deste texto. E as reivindicações de Cristo, em meio às perseguições, vai ser o nosso foco nesta noite. O capítulo 5 vai marcar este início de uma série de perseguições e hostilidades para com Jesus Cristo. Tudo dentro do plano redentivo do Pai, para que se cumprisse a plenitude dos tempos, ou seja, a crucificação. Tendo iniciado o conflito com os judeus, Jesus faz sérias declarações, com uma imensidade de ensinos. Amados, Jesus então entra em um confronto, porém sempre com a sua verdade, sempre com a verdade absoluta. Em vez de tentar moderar de alguma forma a sua declaração anterior, como vimos no verso 17, veja na sua Bíblia, quando ele responde: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou seja, irmãos, tudo o que ele estava fazendo era conforme os planos redentivos do Senhor. Nada que ele fez, inclusive a cura no sábado, foi de forma pecaminosa, como os judeus estavam enxergando. Amados, ele suscitou com esta cura a ira dos judeus. Jesus a fortalece ainda mais por meio do seu discurso agora. Veja que Cristo, ele sempre trabalha com a verdade e está disposto ao confronto ao invés da omissão. E isso é algo que eu gostaria de destacar essa noite. O discurso soberano do nosso Senhor. Mas principalmente, como ele não negligencia a verdade, não se omite, e não se poderia esperar outra coisa do nosso Senhor, Jesus Cristo. Afinal, em Mateus 10, verso 34, ele diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Ou seja, sempre existirá o confronto para aqueles que defendem a verdade. Para entender melhor esse texto e os seus ensinos, eu peço que você acompanhe verso a verso e vamos trabalhar aqui expositivamente, a partir do verso 19. A partir de agora, utilizando a versão João Ferreira de Almeida. Diz o verso 19: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Amados, depois das suas fortes declarações nesse discurso, podemos ver a ira dos judeus no verso 18, onde diz: portanto os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sabate, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a ele. E agora, irmãos, Jesus vira para esses homens e diz: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ou seja, irmãos, Jesus enfatiza
ainda mais a sua ação em conjunto com o Pai, a sua harmonia com o nosso Senhor. Quando Jesus abre qualquer discurso dizendo na verdade, isso vem do termo grego amém. E o que significa isso? Abrir um discurso com amém e amém. Amados, significa que isso é uma partícula indeclinável. É um discurso solene, firme, verdadeiro. Ou seja, quando você se deparar com qualquer abertura de Cristo, com os ensinos e com as palavras, na verdade, eu vos digo, é algo onde você precisa destacar. É algo onde a sua atenção precisa estar realmente voltada para os seus ensinos. Em termos mais fortes possíveis, o Senhor afirmou a seus ouvintes que o que Ele lhes disse era verdade. Ele dependeu ainda mais da sua cura no sábado, amarrando suas atividades diretamente para com o Pai. Ele ainda diz: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai. Não seria diferente, amados, para aquele que recebeu diretamente em suas mãos o plano redentivo do nosso Senhor, do nosso Deus. Cristo é o executor do plano redentivo do Pai. Isso estudamos na doutrina da Trindade, na função das três pessoas. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica em nós todos os princípios redentivos. E Ele está afirmando isto. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Ou seja, irmãos, a harmonia entre as três pessoas da Trindade, o nosso Deus, está aqui mais uma vez sendo endossada, sendo afirmada. Esse texto demonstra que Cristo é impossibilitado de fazer sua própria vontade, ratificando a distinção das pessoas na Santíssima Trindade, como eu disse. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Harmonia, sincronia, são exatamente necessárias para aqueles que possuem a mesma natureza, para aqueles que são coiguais em substância, em essência. Assim como Deus é onisciente, o nosso Cristo também o é. Assim também o é o Espírito. O Filho na terra, Ele cumpriu o que foi determinado, irmãos, antes da fundação do mundo, pelo Pai, sendo um Filho, como vimos lá no capítulo 1 do prólogo, no verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que dirá, irmãos, da salvação? O que dirá, irmãos, do propósito redentivo da humanidade? O Filho, irmãos, é o princípio ativo de Deus. Tudo que se faz, tudo que ainda acontece, é através do seu Filho, do Logos. O Filho está sempre em harmonia, sempre em consonância com a vontade do Pai. O verso 20, ele continua dizendo: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Quando ele afirma, irmãos, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, isso não nos deve levar a entender que Jesus está de forma ociosa, de que existe uma hierarquia entre o Pai e o Filho. Não é essa
essa a intenção e o que devemos entender diante desse texto. Não, irmãos. A onisciência de Cristo está em sintonia com a do Pai. Assim como ele via, o Pai também o via. Amados, a sintonia entre eles é a base do amor. Os sentimentos profundos, o afeto que existe entre um pai e um filho. Deus e Cristo estão juntos, atuando ainda hoje. O Espírito também nos comunicando. Mas aqui em loco, meus irmãos, no texto, o que ele pretende passar para esses homens que buscam lhe tirar a vida é que não existe aqui distinção entre ele e o Pai. Porque o grande problema foi a cura no tanque de Betesda. A grande objeção desses homens é: por que você curou este homem no sábado? E ainda mais, por que você arroga sobre si ser filho de Deus? Para um povo monoteísta, para um povo totalmente fechado em suas convicções, em sua teologia. Essa foi a resposta aos judeus, irmãos. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Todos os acontecimentos no curso dessa história é com base no amor que o Pai tem para com o Filho. Isso nos ensina muito. Porque na doutrina da justificação, quando Deus imputa a justiça de Cristo em nós, o que isso significa? Que o amor que ele sente para com o Filho é passado também para aqueles que recebem a justificação dele. Toda a ação de Cristo é com base no amor, na relação que existe entre o Pai e o Filho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, nada nos separará deste amor, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, ninguém. Porque a base do amor de Deus para conosco é nos feitos e na obra de Jesus Cristo, não nas nossas. Seríamos incapazes de demonstrar uma partícula que sequer de feitos para que Deus nos amasse. A nossa condição para com Deus é totalmente desassociada, destituídos da glória de Deus. O que nos aproxima? O amor que Ele tem para com o Filho. Por isso Ele é a base da nossa confiança e por isso que Ele diz isso a esses judeus. Essa foi a resposta. Foi uma resposta à objeção desses homens. Pois essa afirmação diz respeito, amados, à cura efetuada no sábado. Ou seja, em outras palavras, é como Cristo dissesse a esses homens: não vi nenhuma proibição do Pai quanto ao que eu fiz. Pois os atos de misericórdia neste dia não foram abolidos. Jesus então agiu em perfeita sintonia e autoridade que ele tinha. Aqui fica provado que não existe acontecimento que venha a surgir que não seja da vontade do Pai. Coincidentemente, estávamos estudando a providência de Deus na IBT. Não existe nada que venha a acontecer que não seja da vontade do Pai. E Ele lhe mostrará, ele ainda diz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O que seria maior do que a cura de um homem paralítico há 38 anos? Certamente Jesus está se referindo à ressurreição dos mortos que ele vai abordar no verso 28. Sua segunda vinda em plena justiça divina. No verso 27 ele vai abordar isso. Aqui fica claro que Jesus já tem conhecimento de acontecimentos vindouros. Verso 21, amados. Pois
assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O paralítico era a figura exata da situação do homem e traz todo o ensino que ele necessita passar aqui. Por que aquele homem? Eu fiz essa pergunta quando preguei. De tantas pessoas ali aleijadas, doentes, por que Cristo olhou para este homem, o escolheu e o salvou, e o curou? Agora começamos a entender. Aqui, irmãos, todo o discurso de Cristo, vocês concordam comigo que é com base naquilo que ele realizou? Ou seja, as minúcias e os detalhes da condição deste homem paralítico é o que traz, por detrás aqui, o ensino das doutrinas de Cristo. Este homem é a figura exata da situação do homem. O homem é totalmente inapto para receber a cura no tanque. Ele mesmo disse: eu não tenho quem me leve. Eu não tenho, quando eu tento ir, alguém já entrou no meu lugar. Ou seja, ele mostra o quão inapto ele é. Totalmente atrofiado em sua musculatura. Totalmente desiludido quanto à sua esperança. Como vocês lembram, ele tinha esperança de ser curado? Afinal, Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Uma pergunta óbvia para alguém que está numa condição daquela. Jesus queria sondar, penetrar o coração daquele homem. Este homem estava totalmente desiludido. Jesus, através do milagre, ele esboça o que fará com os mortos na sua segunda vinda e esboça ainda o que faz com os mortos espirituais. Qual é a nossa condição espiritual, irmãos? Sem Cristo. Qual é a nossa condição, amados? Se não a deste homem há 38 anos, qual é a nossa condição sem a palavra salvadora? A não ser atrofiada, sem esperança, sem confiança, totalmente debilitada, morta em si mesmo. Afinal, aquele homem não restabeleceu a saúde e a razão daquele homem. Ele nos ensina que assim também o fará. Tanto na ressurreição dos mortos, porque com aquele homem, irmãos, 38 anos, paralítico, como estavam seus membros? É certo que houve um poder criativo ali. Os músculos começaram a criar forma. Os tendões começaram a voltar ao lugar. Cristo mostra que é Deus, que tem poder sobre a criação. Assim como multiplica pães e peixes, Ele demonstra através deste homem, através deste milagre, que Ele é o Senhor. O que Ele fará na sua segunda vinda? Ressuscitará os mortos. Pode existir apenas pó, apenas ossos. Ele tem total poder para nos ressuscitar naquele dia. Crente deve ter medo da morte? Não. Não. Crente confia nisso que ele está dizendo. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Entendeu por que ele escolheu aquele homem paralítico? Entendeu qual o ensino que ele queria trazer? Qual a mensagem por detrás daquele homem? Aqui, irmãos, encontramos a maravilhosa graça de Deus, que através do Filho, mediante a fé, transforma os homens mortos em delitos e pecados, em seres vivos e espirituais. Antes, éramos mortos para Deus, totalmente contrários, totalmente avessos, mas Cristo nos torna vivos. Antes éramos vivos para o pecado, agora nós somos mortos para o pecado e vivos para
assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Você confia nisso? Você crê realmente no poder de Cristo? Para aquele parente que ainda você ora, que você deseja, você realmente crê que a qualquer momento ele tem totais condições para revivê-los? O grande motivador desse discurso foi o fato de Jesus ter trazido vida a uma pessoa no tanque e no sábado. A questão do sábado já foi resolvida, irmãos. Porque ele disse: eu não faço nada que não vejo meu pai fazendo. Ou seja, a cura do sábado foi totalmente válida, totalmente respaldada pelo meu pai. Jesus agora reitera que assim como o pai dá vida aos mortos, a ação conjunta realizada naquele homem destaca a divindade de Cristo. Verso 22. E também, ou seja, em complemento a tudo isso, e também, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Essas palavras, irmãos, devem ser entendidas de maneira a qual Deus confiou todo o julgamento ao Filho. Quem voltará e colocará todas as nações sobre os cabelos dos seus pés? Quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi oferecido como propiciação dos pecados, também recebe a autoridade para julgar. Jesus estabelece o juízo do Pai. Ele é tanto o Salvador quanto o juiz. Amados, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8, remete sobre esse dia. Veja só. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele ainda reforça as próprias palavras de Cristo, que todo o juízo foi confiado às mãos de Cristo. A grande pergunta é: você realmente confia nele? A sua vida tem sido conformada a Cristo? A sua satisfação, o seu coração, ele está firmado na obra e na pessoa de Cristo? Essa é a nossa única esperança, amados. Isso é a única coisa que nos resta. Não existem outros caminhos, não existem outras soluções. Veja, da boca do próprio Cristo ele diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, ele sabe quem são aqueles que são seus. Ele sabe claramente quem são aqueles que foram enxertados na videira verdadeira. Isso não te faz temer? Isso não te faz pensar? Cristo tem todas as prerrogativas de um juiz. Hebreus vai dizer que não existe nada que passamos a qual ele não tenha passado. Ele, como um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, conhece todas as nossas debilidades, a sua forma de humilhação, irmãos. E conhece a humilhação nisso. A doutrina da humilhação de Cristo é algo que não conseguimos nem idealizar. Isso é o que o habilita a ser o juiz sobre cada alma vivente.
aquele que se auto-entregou, aquele que se ofereceu como um preço, como cantamos aqui em Isaías 53, o preço pela culpa. Você acha que não é justo aquele que salva ser aquele que condenará? Totalmente justo. Por isso ele é o único caminho. Por isso ele é o único Salvador. Ele diz, amados, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim ele fará. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Verso 23. Para que todos honrem o Filho. Olha só. Para que todos honrem o Filho. Como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus está dirigindo essas palavras. Nunca se esqueça para o objetivo e quem são as pessoas a quem ele está dizendo. Jesus está dirigindo essas palavras para os judeus, povo monoteísta, contrários à ideia da existência de um filho que é de Deus. E esse é o motivo da hostilidade. Lembra do verso 18. Jesus, após dizer que tanto vida quanto morte, tanto absolvição quanto condenação estão em suas mãos, se iguala ao Pai em seus feitos, merecendo igual honra. Ele está dizendo para um povo monoteísta, assim como o Deus que vocês creem, que tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a condenação e a salvação, assim eu também tenho. Assim Ele me deu. Assim Ele me concedeu. Amados, Ele diz a esses homens, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Os judeus que propõem matar o Filho no coração e continuar a honrar o Pai, se colocam em uma contradição. É impossível querer agradar o Pai fora do Filho. A Trindade está equalitária, tanto em divindade quanto em obras. Mesma substância, mesmos princípios. Os judeus queriam matar o Filho e continuar honrando o Pai. Os judeus queriam anular a Cristo e continuar com a sua falsa religiosidade. A falsa religiosidade. Amados, não existe vida fora de Cristo. Não existe espiritualidade fora de Cristo. É isso que Paulo ensina aos Gálatas. É isso que ele volta a ensinar depois que eles se desviam. Começam a namorar outros preceitos, querendo dizer que para a salvação é necessário algumas coisas a mais, algumas obras da lei. Cristo está aqui afirmando para nós a doutrina da justificação somente pela fé, irmãos. Amados, 1 João, o mesmo autor do Evangelho, capítulo 5, verso 10, vai dizer o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Ou seja, irmãos, não existe honra, não existe vida, não existe nada longe de Jesus. Sim, meu irmão Rodrigo, é absoluto. Não é relativo. É absoluto. Apenas um caminho. Apenas uma verdade. Verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então, uma segunda sessão aqui, solene, de suma importância, porque ele abre com, na verdade vos digo. O primeiro discurso já veio, agora inicia-se o segundo. E o que ele diz? Quem ouve a minha palavra. Jesus ressalta a importância da fé mediante a revelação especial. As suas palavras são vida para os perdidos, alívio para os cansados. E o início de todo novo nascimento é crer em Cristo mediante a sua palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que ele diz? Quem ouve a minha palavra. Não existe vida, não existe fé longe da sua palavra. Amados, e ele mostrou isso no próprio paralítico. Por quê? Primeiro ele curou o corpo. Perguntaram para aquele homem, quem te curou? Ele sabia? Depois encontrou no templo. E dali, por sua própria vontade, ele foi procurar esses homens e falou quem o curou. Jesus de Nazaré. Foi esse que me curou. Ou seja, milagre nunca gerou fé. Milagre não é sinônimo de fé. Porque ele curou o homem no tanque sem apresentar um resquício sequer de fé. Isso é o que nos coloca em um dos nossos pilares, que é o solo Escritura. Isso é o que nos firma nisso. Salvação somente através da palavra, da revelação especial. E o próprio Cristo afirma isso para nós. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no mesmo sentido da importância da sua palavra, que nos revela a sua pessoa, precisamos entender a sua obra. Não existe vida longe do entendimento de que Deus enviou o seu Filho como propiciação para perdão dos pecados. João 3,16, a conversa com Nicodemos. Crer em Deus é crer em sua obra mediante o Filho. O que Cristo quer ensinar, passar de conhecimento, quando ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele, ou seja, o Pai, que me enviou. O que ele está querendo dizer? Propiciação e expiação de pecados, a obra vicária. Ou seja, não adianta você apenas, você diz, Jesus, creio. E não saber, não entender, mediante a revelação especial, qual é a sua obra. Do que adianta um Salvador? Salvador do quê? Ele me salvou do quê? O Pai me enviou para quê? Qual é a obra de Cristo? Veja que Cristo nos afirma, quem ouve a minha palavra e crê naquele, ou seja, Deus, que me enviou para quê? Pessoa e obra. Tem vida eterna. Isso aqui é um absoluto para nós cristãos protestantes. Para nós cristãos, isso aqui é o supra-sumo da nossa vida. É a base. Tudo que nós cremos está aqui, nestas palavras de Cristo. Pessoa de Cristo e obra. Nós precisamos entender, pregar, ensinar a justificação em Cristo, somente pela fé. É isso que nós temos que ensinar. É isso que nós precisamos entender. O que Ele fez? Qual foi a propiciação? Por que propiciação? O que Ele fez naquela cruz? Veja, irmãos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esses têm a vida eterna. Quantos crentes eu conheço, amados,
que não sabe nem por que Jesus morreu naquela cruz. Ah, ele morreu para me salvar. Não, ele morreu para cumprir as exigências de Deus naquela cruz. A salvação veio mediante esta obra, mas não foi a finalidade final. Ele saciou o desejo de justiça e ira de Deus naquela cruz. Essa é a obra. E ninguém era capaz de fazer isso. Nenhum homem. Somente aquele que andou em retidão. Somente aquele que era um Deus, tão igual quanto. Outro dia uma criança falou para mim: coitado de Jesus, pastor. Se eu pudesse, eu morria no lugar dele. Na inocência. Eu falei: sua mãe ia para o inferno. Eu ia para o inferno. Todos nós. Acabou. Não teria chance. Aí, não, eu sei, é que eu fico com dó. Eu falo: você tem que ficar alegre. Você tem que dar glória a Deus, porque ele morreu na cruz. E é assim que temos vida eterna. Crendo na sua obra e na pessoa de Cristo. E ele afirma isso. Jesus já discursou sobre a sua autoridade, correto? Na ressurreição e juízo. Essa segunda parte do discurso esclarece a primeira. Para que haja senso de juízo sobre o indivíduo, é necessário que, mediante a palavra, conheçamos o caráter moral de Deus. Para que haja ressurreição, é necessário crer na palavra sobre o nosso Salvador. E é justamente isso que ele enfatiza na segunda parte do discurso. Ou seja, a segunda parte explica a primeira. Por que ele tem poder? Por causa da sua obra, por causa daquele que o enviou. Para renascer, para ressuscitar. E por que ele é juiz? Porque, amados, ele andou em retidão. Em questões morais, em questão da lei, apenas Cristo cumpriu tudo. Verso 25, de novo: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Terceira sessão do discurso. Em verdade vos digo. Tão importante quanto as outras, mas de forma complementar. Ressurreição, juízo, crer mediante a palavra em sua pessoa e obra, e agora vemos qual é o momento que isso deve ocorrer. Ele diz que vem a hora e agora é a hora. Jesus diz que o momento de crer não pode ser adiado. O momento de ouvi-lo é agora. Assim como no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas, e aquele era o momento de crer nas promessas de seu Filho e na sua obra. Assim agora ele fala através do seu Filho, como diz Hebreus capítulo 1, verso 2. Hoje é o tempo de crer. Eu já ouvi amigos meus, irmãos, dizendo: eu admiro essa vida que você leva como crente, mas eu vou deixar isso para o final da minha vida. Um dia eu adequo a minha vida a esses padrões. Pois é, meu querido. Cristo fala que vem a hora e agora é. Não tem amanhã. Porque aqueles que não creem hoje já estão condenados. Aqueles que creem já passaram para a vida. Em que os mortos, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. A doutrina, irmãos, da depravação total é aqui enfatizada. Como pode um morto ouvir? Por indução, entendemos que Jesus revela a natureza da humanidade. Porém, aqueles que são habilitados a ouvir são considerados vivos. Ressurreição e estado espiritual. Amados,
Ainda hoje, as pessoas estão ouvindo o Evangelho da salvação. A pessoa da obra de Cristo tem sido pregada. E as pessoas estão passando de situações de morto, espiritualmente falando, para a vida. Agora é a hora. Verso 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amados, o que ele enfatiza aqui? Que assim como o Pai é autossuficiente, tendo vida eterna em si mesmo, também ao Filho foi dado ter essa vida em si mesmo. Isso explica o fato de que ele é capaz de conceder vida eterna aos seus eleitos. Por isso que ele garante: aqueles que vierem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Ou seja, irmãos, ele tem todas as capacidades, tem todo o poder, assim como o Pai, de conceder vida eterna aos seus eleitos. Mas inconscientemente eu vejo cristãos reduzindo Cristo, reduzindo a sua obra, o seu poder, colocando em hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é heresia. Ele próprio afirma a sua coexistência com o Pai. Em passagens assim, irmão, devemos lembrar que a filiação mediadora do nosso Senhor, pela qual Ele cumpre sua missão na terra, baseia-se em sua filiação eterna dentro da Trindade. Tudo que Ele veio, fez, executou, é conforme aquilo que existe na Trindade, em essência e substância. Eu não vejo Deus, eu vejo sim, através da sua obra, através da sua palavra, através dos seus feitos. Deus então está de novo, irmão, Ele está aqui diante dos nossos olhos. Creia e viva. Creia e viva. Verso 27. E deu o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Amados, agora as coisas começam a ficar mais estreitas para esse povo judeu. Por quê? Ele utiliza o termo Filho do homem. Ele mais uma vez, como no verso 22, reitera a autoridade que ele tem, tanto para dar vida, também para julgar, estabelecer juízo. Por quê? Porque é o Filho do homem. E o que isso significa? Que Cristo recebeu essa autoridade, irmãos, porque Ele é o Filho do homem. Essa expressão é retirada dos livros de Daniel, que relacionam o juízo e o governo mundial a qual os judeus criam piamente e aguardavam. Em João, capítulo 6, o próximo capítulo que entraremos, eles tentam colocar Cristo à força como rei, reconhecendo sim que era o Filho do homem, tinha poder para tal, mas não um juiz e um reinado terreno, sim um reinado espiritual. Daniel 7, verso 13 e 14 é a base da onde Jesus tira esse termo. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Lembra de Tessalonicenses que lemos aqui? Com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Tudo que ele está afirmando aqui, tudo que ele está dizendo que tem autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eis o termo Filho do homem. Verso 28.
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não vos maravilheis disto. O verbo grego aqui vem de taumazo, que significa admirar-se, surpreender-se, maravilhar-se. Nem dessas palavras que ele está falando, nem muito menos do milagre há pouco ocorrido no tanque de Betesda. O que ele está dizendo? Vocês estão preocupados, maravilhados por causa da cura no tanque de Betesda? Não vos maravilheis disso. Cristo fornece informações sobre o que ainda virá. E aquilo é demonstrado, que é demonstrado aqui por esses homens, através dessas palavras, nem se compara com o que ainda acontecerá. Eu não sei, irmãos, qual é o seu nível de admiração. Eu não sei qual que é o seu nível de ficar realmente abismado, admirado com algo. Mas quando você lê Apocalipse, qual é a sua reação? Quando você lê sobre aqueles feitos, sobre a segunda vinda de Cristo, todos os elementos se desfarão, o que você pensa? Será que a cura de um homem num tanque se compara com a segunda vinda de Cristo? Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Diferente da ressurreição espiritual, o que ele fala aqui agora, irmãos, ele se refere a todos os povos, pois contém um tema de juízo em seu discurso. Observe que tanto na esfera espiritual quanto na física, a voz de Cristo ela é criativa. Se não fossem os mortos, não seriam capazes de ouvi-la. É o que vemos em Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 13. O julgamento de Cristo sobre todos. Veja. Depois de um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o ar entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Entendeu por que ele escolheu aquele homem? Entendeu por que ele pegou aquele homem paralítico? Para remeter a todos esses discípulos. Verso 29, irmãos. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Justamente o que João registra em Apocalipse. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, irmãos, aqueles que tiveram a graça infundida no seu ser, aqueles que obtiveram as obras de Cristo, ou seja, a justificação de Cristo sobre si, serão totalmente absolvidos da condenação. Que obras é essa que seremos julgados? As obras de Cristo. Porque as nossas, irmãos, são como trapos de imundícia. A obra que será julgada no grande dia são aqueles que foram imputados à justiça de Cristo e aqueles que não foram. Aqueles que creem em Cristo e na sua obra, e aqueles que não creem. Todos serão ressuscitados. E quem fará isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. As obras, irmãos, as obras são simplesmente a evidência da salvação. As Escrituras vão chamar essas obras de frutos. Aqueles que creem no Filho terão como resultado fazer essas boas ações, geradas pelo próprio Cristo. Enquanto aqueles que rejeitam o Filho
será caracterizada por obras más. João capítulo 6, verso 28 e 29. Veja a definição do que é obras. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ele disse, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Ou seja, pessoa e obra. E os que fizeram mal, ressuscitarão também. Mas para condenação. Tanto existe ressurreição para a vida, quanto ressurreição para a condenação. Independente da hora que isso aconteça, sabemos claramente que muitos não passarão para a alegria da vida eterna, e sim para o tormento eterno. Sem obras de Cristo em nossas vidas, esteja certo que seremos condenados. Aqui também entra a doutrina sobre o inferno, que alguns não acreditam. Falam que não existirá inferno. Cristo afirma: e os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Está aqui. Verso 30 e último. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. É isso que Cristo diz no verso 30. Jesus resume todo o argumento, como já havia dito no verso 19. Onde ele diz, na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele já havia dito isso. Mais uma vez ele reitera, porém agora é enfatizada pelo uso do pronome na primeira pessoa do singular. Eu não posso. Ou seja, os judeus não têm direito a julgá-lo e condená-lo pelos seus feitos. Pelo que havia feito no sábado, fosse algo pelo que somente ele era responsável. E não ele, mas sim ele e o Pai. Como assim julgo, e o meu juízo é justo. Uma vez que Jesus sempre age em perfeita harmonia com a vontade do Pai que o enviou, seu julgamento é sempre justo. E vai ser justamente executado sobre aqueles que rejeitam e se opõem a ele. Como ele disse a Nicodemos no capítulo 3, verso 18, consulte aí na sua Bíblia. Olha o que ele disse. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Existe amanhã para incrédulos? Existe amanhã para quem não crê em Cristo? Não existe amanhã, irmãos. Já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que eu chamo, irmãos, e o que eu oro a Deus todos os dias é para que Deus, de alguma forma, salve os meus pais, salve os meus parentes. Porque eu sei que a situação deles hoje é de condenação. Isso deveria despertar em nós misericórdia para com os perdidos. Inconscientemente ficamos pensando, mas ainda tem tempo. Ainda usamos aquele jargão, enquanto houver vida, existe tempo. Realmente, existe. Mas hoje, qual é a situação dele? Hoje, agora, vivemos como se controlássemos o tempo. Não sabemos nem um minuto após o que estamos agora, o que irá acontecer. O que irá acontecer com esses irmãos? A palavra já diz, já está condenado. E isso é justo. Como ele disse, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Filho, como mediador, recebeu do Pai informações definidas quanto aos padrões de julgamento. Na medida em que
sua filiação mediadora se baseia em sua filiação eterna. Fica evidente que ele mesmo deseja fazer toda a justa vontade do Pai. A unidade em essência. João 14, verso 8 e 9. Eu encerro com essas palavras. Disse Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amados, creia no Filho unigênito. Creia em Jesus Cristo. É isso, irmãos, que irá nos garantir o gozo da vida eterna, a alegria plena, a paz. Aquele que se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados, aquele que pagou o preço pela culpa, foi colocado naquele madeiro, se tornou maldição por nós. Ele voltará e julgará a todos. E já adianta que agora é esta, a hora é esta, e quem não crê já está condenado. E hoje nos reunimos aqui, irmãos, também para celebrar esta morte, também para meditar, refletir mais uma vez sobre o seu sacrifício. E isso fazemos até que ele venha. Para isso, irmãos, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. A gravação você já pode encerrar. Capítulo 11.